a seleção natural ocorra. Se não tiver essas condições, na ausência de qualquer uma delas, a seleção natural não acontece. Um exemplo que agrupa todas essas, depois dei uma olhada no slide que eu tinha feito lá, quando eu tratei com vocês a parte da evidências de evolução. Lá eu trazia a questão da evolução do HIV relacionada com o uso de medicamentos. Naquilo, de certa forma, a gente vê todas essas 4 condições. A gente vê a questão da reprodução, né, esse organismo lá entrando dentro da célula para produzir mais RNA, né, que é um vírus de RNA, para produzir mais vírus, então ele está se reproduzindo. Tem a questão da hereditariedade, então esse vírus novo que é formado, esse RNA novo que é formado, ele carrega características do DNA inicial, pode ter variações entre os caracteres individuais ali, então vamos supor que à medida que vai acontecendo essa reprodução, acontecem certas variações nesse DNA, algumas mutações que podem acontecer, e algumas dessas mutações podem trazer uma vantagem. Então pode existir variação na aptidão, né? Lembra que esse exemplo mostra esse HIV, de certa forma, evoluindo aos medicamentos. Então aí as 4 condições sendo supridas e a seleção natural acontecendo. E agora, para tratar mais específico um pouco da seleção natural, aí no slide 13, eu começo a tratar um pouco sobre os tipos de seleção natural que vão existir. Então, mas inicialmente, né, quando a gente trata, por exemplo, de alguns caracteres, alguns certos caracteres têm o que é chamado de distribuição contínua. Um exemplo disso, né, o tamanho corporal. Se a gente for fazer uma medição aí de uma certa amostra de seres humanos, a gente vai ver que essa distribuição ela segue um padrão. Então, existe uma maior quantidade de organismos com um tamanho corporal médio. Se a gente olhar no gráfico aí, ó, a curva está fazendo essa forma de sino, né? Sino. Então, o pico estaria nesses indivíduos médios, né? Os extremos, então, pessoas muito baixas ou pessoas muito altas, elas esse grupo tende a ser menor. Então, quando a gente trata de caracteres que têm essa distribuição contínua, geralmente vai existir essa distribuição normal que é chamada, né? Outro exemplo, quando a gente trata da questão da nossa cor, né? Da cor da nossa pele, a gente também tende a ver uma curva muito assim, né? Que os indivíduos médios ali, dependendo do quanto tem a miscigenação também, né? Daquela população, os organismos médios ali, com a cor da pele intermediária, eles vão ser, né, em maior quantidade do que os indivíduos muito negros ou muito brancos. Então isso vai acontecer. E a seleção natural, ela vai agir sobre esses caracteres que são distribuídos continuamente, de 3 tipos. Então seria a seleção natural, que é chamada de seleção direcional, a outra, que é a seleção estabilizadora, e a seleção disruptiva. Então são 3 tipos, cada uma tem as suas características, né, e como ela vai ocorrer. A primeira, a seleção direcional, o próximo slide 14. Quais seriam características dessa seleção direcional? Então ela vai produzir uma mudança regular na população. Como assim? De certa forma, ela vai direcionar essa seleção natural. Seleção direcional, ela é direcionada, né? O nome aí auxiliando ela a lembrar o que é. Ela é direcionada para algum dos extremos. Eu falei que a distribuição contínua, os medianos tendem a ter maior proporção. Quando acontece seleção direcional, um dos extremos, eles vão ter o maior valor adaptativo. Então eles vão ser mais vantajosos. Isso acontece, por exemplo, quando o ambiente ele sofre uma mudança progressiva. O exemplo que o slide traz aí, ó,
Então, trata desse salmão, esse salmão rosado. E o que aconteceu? A partir de uma certa época, os pescadores passaram a ser pagos pelo peso do salmão. Então, a forma com que eles passaram a pescar esse salmão passou a selecionar mais os peixes maiores. Por eles estarem pegando os peixes maiores ali, nessa pesca, com o passar do tempo, alguns anos ali, observou que os salmões menores, eles passaram a se sobressair e ter mais quantidade desses salmões menores nessa população. Então, por quê? Porque os salmões menores eles passaram a ter uma chance maior de sobrevivência. Então, como os pescadores pegavam só os maiores, isso aconteceu por conta de uma alteração no equipamento, né, nas redes deles, os salmões menores eles sobreviviam mais, reproduziam mais. Então aí, um dos extremos tendo maior valor adaptativo, produzindo essa mudança regular na população. Ó, vamos olhar aqui ainda no slide 14, esses gráficos aí mostrando, ó, o primeiro. Então, nesse primeiro gráfico, mostra a curva em distribuição de sino que eu falei. Né? Então, a frequência, que está num eixo, o tamanho corporal no outro, mostra que os medianos, essa linha aí, a média, é quem se sobressaía, mas começou essa seleção natural. A setinha está indicando, ó, a seta nesse primeiro gráfico está indicando que a seleção direcional está pendendo ali para o lado dos organismos que tem menor tamanho corporal. Então, a aptidão, seguindo para o segundo gráfico aí, ó, a aptidão está sendo maior nos organismos que têm o tamanho corporal menor e a aptidão está sendo menor nos organismos que têm o tamanho corporal menor. O tamanho médio da população, ó, que mostra aí no terceiro gráfico, mostra que o tamanho médio da população ele vai acabar se alterando. Né? Então, ao longo do tempo, ele vai acabar mudando. No slide 15 aí tem só mostrando essa mudança no peso médio aí desse salmão rosado. Então, isso seria um exemplo dessa seleção direcional, um dos tipos de seleção natural. O próximo é a seleção estabilizadora. Quais seriam características dessa seleção estabilizadora? O nome dela já conta. Ela mantém, de certa forma, uma população constante. E isso acontece por quê? Porque, geralmente, pode ocorrer que um ambiente ele não sofra alterações. Então, ele se mantém estável durante muito, muito tempo. Então, isso vai acabar favorecendo quem? Então, favorecendo os organismos, os indivíduos médios da população, os indivíduos normais da população. No primeiro gráfico que tem aí, ó, no slide 16, mostra justamente isso. Ó. No primeiro gráfico, a setinha aí que está no meio, na parte correspondente aí a essa linha, ele está para cima, enquanto a setinha aí dos outros dois lados, dos extremos, está para baixo. Então, o meio, os medianos estão sendo favorecidos, enquanto os extremos estão sendo desfavorecidos. Isso pode levar também à redução de variabilidade. Né? Imagina, se os indivíduos que têm as características mais similares, os medianos ali, eles estão sendo selecionados, os extremos, que têm características que destoam, eles não estão sendo mantidos nessa população. Né? Então, por isso que reduz essa variabilidade, porque todos os organismos vão passar a ter características muito similares. Por isso que mantém essa população constante. E um exemplo disso, hoje em dia, meio que não acontece mais isso. Né? Mas, durante uma certa época, observou, né, isso fazendo essas medições só posteriormente, através dos dados, observou que o peso no nascimento de bebês em humanos, eles tendiam a ser uma seleção estabilizadora. Né? Como assim? Os
bebês com peso médio, eles sobreviviam mais do que os bebês ou muito leves ou muito pesados. Então isso acontecia durante uma época que a medicina não influenciava tanto, porque hoje em dia meio que essa seleção estabilizadora para isso meio que já não existe mais, né? Os bebês muito pesados, por exemplo, podem nascer por meio de cesarianas, e conseguir nascer e conseguir se desenvolver, e os bebês muito leves, principalmente aqueles, por exemplo, que nascem prematuros, eles também conseguem sobreviver hoje, né? Mas foi aferido isso, né? Durante uma certa época, observou que bebês com peso médio, eles tendiam a sobreviver mais. E só analisando também esse último gráfico aí, ó, para mostrar para vocês, esse último gráfico ele vai tratar um pouco da questão da aptidão. Então, essa aptidão, ela não vai mudar, né? Ela vai se manter ali porque os organismos, ela vai, no caso aí, essa aptidão vai estar nos organismos medianos ali. E por último, a seleção disruptiva. Ó. Então, os 3 tipos de seleção natural. Né? Então, essa seleção disruptiva, ela vai acontecer, quando ela acontece, quer dizer, ela vai acabar levando à decomposição de uma população homogênea em 2 ou mais. Então, quando ela acontece, então imagina que tem um ambiente ali e acontece nesse ambiente ou pressões seletivas divergentes em partes diferentes, e isso vai levar a essa decomposição. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma espécie que ocupa uma área muito grande. Então, uma espécie aqui que é encontrada no país inteiro, no Brasil inteiro, que é uma área muito grande. E acontece que, ao longo do tempo, essa espécie acabou de se distribuir. Ao longo do tempo, nos diferentes locais do país, essa espécie ela vai sendo submetida a diferentes pressões. Né? Vamos supor, as espécies que estão mais para o norte do país vão estar sofrendo ali num ambiente mais árido, as espécies que vão estar mais para o sul vão estar sofrendo com outra condição. Então, o que era uma espécie inicial, por conta de pressões seletivas divergentes em diferentes áreas de ocupação, elas vão acabar podendo ser divididas ali em 2 ou várias formas diferentes, né? O que pode levar posteriormente até uma especiação. Então, formação de espécies. Por exemplo, quando eu tratei com vocês lá da questão de espécie em anel, o que aconteceu? Tinha uma espécie original que se espalhou pelo ambiente por conta de pressões seletivas diferentes. Essa espécie inicial passou a ter características diferentes ao longo dessa distribuição, né? Ao longo desses gradientes de distribuição. Então isso aconteceu. Né? E essa seleção disruptiva, ela tende a aumentar a variabilidade genética. Né? Por quê? Porque ela vai favorecer os extremos. Ela vai favorecer esses organismos que têm as características diferentes. Enquanto os medianos ali, eles vão reduzir em frequência. Então, por isso que ela acaba gerando essa variabilidade. Né? Ela vai gerar ali, de certa forma, genótipos diferentes que, ao longo, né, se eles ficarem separados durante muito tempo, podem se tornar espécies diferentes também. Né? Isso é esse fenômeno que é a especiação, que a gente vai ver mais para frente. Um exemplo disso, ó, no slide 18, eu trago aí para vocês, trato da questão de um tentilhão africano, que ele é encontrado na África Central e come certas sementes de espécies de ciperáceas. E naturalmente na população já existia formas de aves que são maiores e aves que são menores. Então algumas têm um bico maior, outras têm um bico menor. E as sementes de ciperáceas também, elas variam em dureza. Né? Então tem sementes mais duras, mais macias, e acontece que as sementes mais duras, os tentilhões maiores, eles são mais especializados em se alimentar delas. Enquanto as sementes mais macias, os tentilhões menores,
vão ser mais especializados. Isso, ao longo do tempo, né, levou a essa distribuição bimodal. No caso, bimodal por quê? Porque de duas características aí, para o tamanho de bico, né, eles observaram que estava levando a uma certa diferenciação nas quantidades ali e nas características desses organismos. Né? O primeiro gráfico nesse slide 18 mostra isso, ó, a questão da porcentagem de indivíduos e da largura de bico. Então,